Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal Hélio Corrêa Numerólogo. Hoje nós vamos falar a respeito de dívidas kármicas. Fique comigo até o final. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Hélio Corrêa, eu sou um estudioso de numerologia cabalística e nós vamos falar hoje aqui a respeito de dívidas kármicas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, selecione lá todas para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo aqui e compartilhe também com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e deixe o seu like aí ao final você gostando. Beleza? Obrigado então. Bom pessoal, esse vídeo aqui ele tem um caráter de resposta a alguns inscritos e dentre eles um inscrito chama-se Carlos Fraga. Então o Carlos ele é numerólogo e ele acabou entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que eu sempre deixo aí ao final de cada vídeo, e perguntou para mim a respeito de dívidas kármicas. Então ele tinha lá algumas dúvidas que ele não conseguiu sanar com outros numerólogos, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, apesar de já ter conversado com ele pelo WhatsApp, né, diretamente. Eu sempre dou atenção a todas as pessoas que me procuram, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer a dúvida de outras pessoas que me perguntaram também, mas especialmente ao Carlos, que me perguntou de uma maneira mais enfática a respeito de dívidas kármicas. Então nós vamos falar a respeito de dívidas kármicas. Eu vou tentar simplificar o máximo possível, apesar de que é um assunto muito extenso, né? Nós ficaríamos aqui horas, se fosse o caso, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível e explicar de uma maneira que tanto o Carlos quanto você que está aí me assistindo entenda 100% o que é a dívida kármica. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro vamos partir do seguinte princípio. Existem 4 dívidas kármicas: 13, 14, 16 e 19. Cada uma dessas dívidas elas trazem em si um peso que nós temos que quitar, ou melhor, que nós devemos quitar, né? Ninguém tem que fazer nada, eu sempre deixo isso bastante claro todas as vezes que eu falo. Ninguém é obrigado a fazer nada, a pessoa faz se tiver consciência, se tiver entendimento. Por isso a numerologia é uma ciência do autoconhecimento. Então a pessoa conhecendo e entendendo, ela vai querer quitar aquela dívida. É como quando você tem, por exemplo, uma dívida no SPC, teu nome está lá no SPC, você não tem crédito, não pode comprar, não pode pegar empréstimo, não pode fazer nada, e aí você negocia, você parcela aquela dívida, aquele débito, e aí você vai pagando e aí o teu crédito se abre novamente. É assim que funciona também no universo com a questão das dívidas kármicas. Então, para ficar de fácil entendimento, a dívida 13 ela tem a ver com morte, né? Então no passado ou você se matou ou você matou alguém, então você traz esse peso dessa dívida aqui. A dívida kármica 14 ela tem a ver com bens materiais, ou seja, você no passado você passou a perna em alguém, se deu bem enrolando pessoas. Então isso é o que diz a dívida kármica 14. A dívida kármica 16 ela tem a ver com traição, com vaidade, com orgulho, com crimes passionais também. Então no passado você esteve envolvido com alguma situação desta e aí hoje você vem aqui com essa dívida kármica. E a dívida kármica 19 tem a ver com questões de quebra das leis universais de causa e efeito. Então você quebrou alguma lei de causa e efeito e aí você traz essa dívida kármica para ser quitada nesse mundo aqui. Ponto. Bom, agora, como é que a gente observa se nós temos as dívidas kármicas 13, 14, 16 e 19? É a partir da data de nascimento. Então, se você nasceu dia 13, ou dia 14, ou dia 16, ou dia 19, você já traz em si essas dívidas correspondentes
a essas datas, 13, 14, 16 e 19. Outra maneira da gente observar se a pessoa traz uma dívida kármica é a partir do número de motivação, do número de expressão e do número de destino. Bom, então como é que a gente vê o número de impressão? A gente soma todas as vogais do nome da pessoa e aí se chega lá ao final, o reduzido, deu 4, 5, 7 ou 1, essa pessoa tem uma dívida kármica correspondente. 4 a 13, porque 1 mais 3 é 4. 5 a 14, porque 1 mais 4 é 5. 7 a 16, porque 1 mais 6 é 7. E 1 a 19, porque 1 mais 9 é 10, 1 mais 0 é 1. Então, é simples assim. Tá legal? Então, motivação, expressão e destino com esses números 4, 5, 7 e 1, você também tem essa dívida kármica. A observação que eu quero fazer é a seguinte: a dívida kármica é alguma coisa que você traz lá de trás e você tem que pagar aqui. Você deve pagar aqui. O destino, ele é o nosso plano de vida para essa existência aqui. Então, quando você tem a dívida kármica a partir da tua data de nascimento, ou quando você tem a tua dívida kármica a partir do teu destino, que é a soma da tua data de nascimento, você tem uma dívida kármica mais pesada. E quando você tem a dívida kármica a partir da tua motivação ou da tua expressão, que aí seriam ou 4, ou 5, ou 7, ou 1, na motivação ou na expressão, aí a tua dívida kármica existe, mas é uma dívida kármica mais leve, porque ela não vem a partir do teu plano de vida aqui. Ela vem a partir da tua personalidade, que é a partir das letras do seu nome. Beleza, pessoal? Entendido? Beleza. Bom, então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, aí, ó, os dias natalícios, tá bom? Então, vamos lá. O que são os dias natalícios? Os dias natalícios são aqueles dias em que você nasceu, né? Simples assim. Então, por exemplo, quem nasceu no dia 13, o dia da perícia, né? Então, os pontos positivos desse dia são criativos, ter amor pela liberdade, expressivo, com iniciativa. E os pontos negativos do dia 13 de nascimento, né, o dia da perícia, é a impulsividade, ou a indecisão, ou autoritarismo, ou rebelde, enfim. Né? O nativo desse dia é meticuloso, autoritário, sistemático, prático, econômico, trabalhador, incansável. Por que trabalhador incansável, pessoal? Agora vamos pensar aqui um pouquinho. O 13 reduzido, ele vai a 4. O 4, ele é um número que remete à organização, a alicerce, a trabalho. Então, tudo quanto a pessoa consegue, ela consegue a partir do trabalho. Então, por isso, o dia 13 tem essa peculiaridade. O dia 14 é o dia da compreensão. Então, os pontos positivos são ações decididas, a pessoa é trabalhadora, é sortuda, é criativa, tá bom? E é imaginativa. Os pontos negativos é que é excessivamente cauteloso ou impulsivo, tá certo? E é teimoso e também uma pessoa sem consideração. O potencial intelectual e a perspectiva pragmática e forte determinação são algumas qualidades associadas a essa data de nascimento, o 14. O 14 reduzido é 5. O 5 é um número de mudança, é um número de versatilidade, é um número de modificação, de liberdade. Então, por isso, se a gente pensa na dívida kármica 14, lá na motivação ou na expressão, a gente entende que essa pessoa ela vai ter muitos altos e baixos na vida devido a essas mudanças e a esse anseio, né, sem fim pela liberdade. Tá certo? Então, quando a gente pensa que a dívida kármica 14 é a dívida kármica de bens materiais, a gente vai perceber que essa pessoa, mesmo na motivação, na expressão, ou mesmo no destino, o número 5, essa pessoa ela vai ter muitas
instabilidades ao longo da vida dela, principalmente na questão financeira, tá certo? O dia natalício 16 é o dia do triunfo. Então, essas pessoas são pessoas responsáveis, íntegras, intuitivas. E os pontos negativos é que é excessivamente preocupado, insatisfeito, com grande irritabilidade, algumas vezes até egoísta, tá certo? Essas pessoas são pessoas extremistas, tá certo, pessoal? Então, se a gente pensa que a dívida kármica 16, que reduzido vai a 7, e o 7 é o número da introspecção, é o número da sabedoria, é muitas vezes o número daquela pessoa que se julga melhor do que outras devido ao alto grau de intelectualidade que normalmente essas pessoas têm, a gente vai fazer uma associação com a dívida kármica 16, que tem a ver com crimes passionais, que tem a ver com traições. E quem nasce no dia 19 é o dia do caráter. Então, são pessoas dinâmicas, criativas, com alto grau de liderança, tá certo? Otimistas. E os pontos negativos é que muitas vezes são pessoas egocêntricas, preocupadas e com medo de ser rejeitado, né? Muitas vezes são pessoas materialistas. A ambição e o humanitarismo são algumas das principais características desse excelente dia, tá certo? Agora, quando a gente pensa quem tem o número 1, né, ou a dívida kármica 19, na motivação, na expressão ou no destino, a gente vai observar que essas pessoas, elas também vão sofrer muito com essa questão de muitos começos, poucos fins, de instabilidade, daqueles altos e baixos, tá certo? Muitas vezes poucos amigos, algumas vezes se sentindo rejeitados, outras vezes se sentindo impacientes. Então tudo isso tem a ver com a dívida kármica 19, né? Mesmo que seja na motivação, na expressão ou no destino o número 1. Então isso é um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui com vocês, tá certo? Então, assim, nada tem a ver, pessoal, vou voltar aqui para mim, nada tem a ver o fato de você reduzir o 13 para 4, ou 14 para 5, ou 16 para 7, ou 19 para 1, e você achar que quem nasce, por exemplo, no dia 4, no dia 5, ou no dia 7, ou no dia 1, vai trazer em si a dívida kármica correspondente ao 13, 14, 16, 19. Não, porque o dia natalício nada tem a ver com a redução. O dia natalício não se reduz. Quando a gente reduz a data de nascimento, a gente reduz para obter o número psíquico. Aí o número psíquico, sim, a gente reduz, mas aí neste caso especificamente, quem nasce, por exemplo, no dia 1, vai ter o número psíquico 1. Quem nasce no dia 10 vai ter o número psíquico 1. Quem nasce no dia 28 vai ter o número psíquico 1. Quem nasce no dia 2, ou no dia 11, ou no dia 20, vai ter o número psíquico 2. Mas aí é questão de número psíquico, nada tem a ver com dívidas kármicas. Tá legal, pessoal? Bom, agora eu vou colocar na tela novamente aqui os arcanos correspondentes às dívidas kármicas. Então observe aí. E o arcano 13, que é o arcano da morte ou da transformação, né? Ele significa transformação, mudança e destruição seguida de renovação. Então a gente morre e a gente continua. Então esse é o que diz o arcano 13. Tá certo? E aí vamos fazendo associação aí, cada um de nós, com a dívida kármica 13, tá certo? Transformação. O arcano 14, ele é a temperança, então ele significa moderação, adaptação, compreensão, tá certo? Ele, quando está em atitude negativa, significa falta de iniciativa, apatia e lentidão. Como dívida nos remonta, né, ou nos impulsiona a algo negativo, né? Débito é sempre alguma coisa que a gente deve pagar.
Então, e não receber. Então, é uma coisa teoricamente negativa. Então, quando a gente observa que a falta de iniciativa, a apatia, a lentidão são os pontos positivos do arcano 14, que é a temperança, a gente faz uma associação com a dívida kármica 14, que neste caso é aquela falta de liberdade ou excesso de mudança, ou muitos começos e poucos fins. É só a gente ir fazendo, pessoal, e Carlos, né? A gente ir fazendo a associação entre uma informação e outra informação. O arcano 16, que é a torre, ele significa perigo, conflito, catástrofe, destruição das estruturas. Quando a gente transmuta, né, por assim dizer, o arcano 16 para a dívida kármica 16 ou o número 7, na motivação, expressão e destino, a gente vai perceber que estas catástrofes, essas destruições de estruturas obsoletas, perigo, tem a ver com questões de crime passional, tem a ver com questões de traição, tem a ver com questões de relacionamentos pouco convencionais, entendeu? Então é só a gente fazer, repito novamente, é só a gente fazer a junção entre uma informação e outra. E por fim, o arcano 19, que significa o Sol. Sol, por acaso, é o significado do meu nome. Hélio significa Sol, viu? Mas o Sol significa paz, amor, felicidade, uma vida bem vivida. Tá certo? Agora, em atitude negativa, ela indica o orgulho, atrasos, egoísmo, né? Aquele medo da rejeição. Então, quando a gente faz a associação do arcano 19, o Sol, à dívida kármica 19, ou o número 1 na motivação, na expressão e no destino, a gente vai observar que essa questão de atitude negativa, do orgulho, dos atrasos, do egoísmo, do egocentrismo, do medo de não ser aceito, tudo isso tem a ver com a dívida kármica 19 ou o número 1 na motivação, na expressão e no destino. Eu estou sendo repetitivo, pessoal, que é para poder ficar bastante bem gravado na mente de vocês qual é o significado real dessa questão de dívidas kármicas. Tá legal? Vou voltar aqui para mim. Bom, então, eu imagino que tenha ficado claro para vocês aí a questão das dívidas kármicas 13, 4, 14, 5, 16, 7 e 19, 1. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro que o dia natalício nada tem a ver com o dia psíquico, tá certo? E, consequentemente, os nascidos no dia 4, 5, 7 e 1 não trazem, em função do dia do nascimento, as dívidas kármicas correspondentes a 13, 14, 16 e 19. Apenas quem nasce nos dias das dívidas, 13, 14, 16 e 19, é que trazem essas dívidas kármicas. Tá legal, pessoal? Observação é que na motivação e na expressão as dívidas kármicas, né? Ou seja, 4, 5, 7 e 1, na motivação e na expressão serão sempre dívidas mais leves do que o 4, 5, 7, 1 no destino ou o 13, 14, 16 e 19 na data de nascimento. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, você me acione aí pelo WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aí, como eu costumo sempre fazer. Fale aqui comigo pelos comentários do YouTube também. E é isso. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo, porque o assunto ele é muito extenso. A gente vai falando e quando vê já é quase 1 hora falando e ainda tem coisa para falar. Tá bom? Então tentei ser o mais sucinto possível, vocês me perdoem aí, porque ainda assim o vídeo ficou um pouco mais longo do que o comum, do que o normal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, toque no sininho das notificações para que você receba sempre
por parte da plataforma os dias que eu colocar aqui novo conteúdo, tá legal? E qualquer dúvida que você tenha, estou aqui sempre à disposição de vocês. Beijo no coração, Papai do Céu os abençoe, os proteja e os guarde. E caso você queira realizar a elaboração aí do seu mapa numerológico cabalístico pessoal, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, eu estou aqui à disposição. Abraço grande, vida, saúde e paz.